Uma boa noite a todos. Nós vamos começar hoje a aula de requisitos de software da disciplina de engenharia, introdução à engenharia de software. Eu sou o professor Eduardo Damasceno, estarei com você nessa aula. Como você pode ver ali, né, na nossa breve pergunta, nós precisamos saber o seguinte: olha, todos os requisitos são uma característica do produto propriamente dito. Note uma coisa. Note que quanto mais. Opa, ele foi muito rápido ali. Note que quanto mais valor tem o produto, mais específico é as suas características. Portanto, podemos fazer uma relação direta que o valor do produto tem a ver diretamente com o número de características, né, que tem aquele produto. Tratando-se de software, costuma-se dividir basicamente em dois tipos de características. Aquelas características que são ditas funcionais, ou seja, que têm relativamente, né, ação direta, tem quanto à questão ao comportamento do software, ao que o software vai fazer, o que ele vai resolver, né? E principalmente sobre como que vai, né? Como vai estar, aquele software vai estar ajudando a empresa de alguma maneira, né? De alguma forma. E tem a ver também com as características não funcionais, que quantificam determinados aspectos de comportamento do software, por exemplo, né? Velocidade, né? Característica de layout, tá? Que são características do comportamento daquele software enquanto está em funcionamento. Bom, vamos pensar agora nos exemplos mais básicos, e um dos exemplos mais básicos e claros que a gente pode analisar é o exemplo do terminal cash. Do lado aí tem uma foto de um terminal cash, e note que um terminal automático, né, de caixa automática, existem, para ele dizer que ele tem características funcionais, ele tem que fazer transações, ou seja, né, tem que ter uma relação direta com o que eu mantenho ali naquele banco, que é a minha conta corrente. Então, ele tem transações que são suportadas, né, pela interação. Então, essas transações, saque, extrato, saldo, depósito, são relações, né? São características, aliás, funcionais. Já, né, existem terminais de caixa eletrônico que possuem algumas características diferentes uma das outras, de banco para banco, ok? Então podemos dizer que existem características não funcionais. Por quê? Todas as características funcionais, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander, Bradesco, todos eles têm. Só que existem algumas características, né, que não são funcionais, que só aquele banco tem. Só o Banco Itaú tem uma situação. Só o Banco Bradesco tem uma outra característica. Só o Banco, a Caixa, tem outra característica, seja de interface, seja o tempo médio de resposta, seja, né, o layout da apresentação ali. Então, podemos dizer que requisitos são características que definem os critérios de aceitação de um produto. No caso, né, a engenharia de requisitos tem por objetivo colocar nos produtos as características que são seus requisitos. Outras características podem aparecer no produto, no entanto, né, essas características, ocasionalmente, né, por uma necessidade intrínseca do negócio, ou uma, né, diferenciação particular da estratégia de mercado, pode ser incluída no software, mas normalmente esta característica tem um custo adicional devido ao processo de fabricação, devido ao número de etapas necessárias a mais para que aquele produto seja adequado àquele cliente. E o que é um requisito? Todo mundo me pergunta assim,
Professor, o senhor fala de engenharia de requisitos, mas não fala o que é um requisito. O requisito é uma coisa... O que é um requisito? Requisito é algo que pode variar, desde uma declaração abstrata de alto nível, por exemplo, como um fluxograma, ou uma restrição de sistema, né, ou uma determinação, por exemplo, uma determinação judicial, né, ou alguma coisa que tem um processo legal, né, ou também até mesmo uma equação ou uma especificação matemática de como deve se processar alguma coisa. Então, podemos dizer que um requisito, ele serve a uma função dual, dupla. Ele pode ser a base para uma proposta de um contrato, portanto, deve ser aberta para interpretação. Ele pode ser a base de um contrato em si, portanto, deve ser definido em detalhe. E pode, por exemplo, até mesmo ser ambas declarações, né? Ambas declarações podem ser o mesmo requisito. Olha que interessante. Outras definições de requisitos. Segundo Somerville, em 2011, ele diz que requisitos de um sistema são descrições dos serviços, ponto-chave aí aos serviços, que devem ser fornecidos por esse sistema e suas restrições operacionais. Já o Flieger, né, em 2004, um pouquinho mais antigo, mas interessante a definição dele, diz o seguinte, que o requisito de um sistema é uma característica do sistema, ou uma descrição de algo que o sistema deve ser capaz de realizar para atingir os seus objetivos, ter um núcleo de objetivo atingido. Já o Swivebook, né, é o Software Engineering, Software Engineering Book of Knowledge, né, que é o livro de conhecimento, né, de gestão de conhecimento da área de engenharia de software. Ele diz o seguinte, que são vários autores, tá? Então eles concentram que requisito é uma propriedade que deve ser exposta para resolver algum problema do mundo real. E aí vem um outro detalhe. Já que para resolver um problema do mundo real tem que ser uma característica de serviço e tem que ser uma característica exclusiva de uma descrição do sistema capaz de atingir um objetivo, né, podemos afirmar que os requisitos de software expressam necessariamente as necessidades e restrições de um determinado produto de software. Lembrando, vamos voltar e ler de novo. Requisito de software expressam as necessidades e restrições do software e contribuem diretamente para a solução do problema real. Portanto, antes da gente especificar o requisito, eu volto à principal pergunta lá no levantamento, quando a gente vai fazer na próxima aula. Lá que a gente já vem falando. Por que o software existe? Por que vai ser feito aquele software? Qual é a principal, né, motivação para se construir aquele software? E o que ele tem de diferente dos demais outros que já foram produzidos? Bom, os requisitos podem ser especificações, podem ser descrições. Especificar é descrever, tá? E essas especificações podem ser de 3 tipos diferentes. Podem ser dos tipos de requisitos explícitos, são aqueles descritos em um documento que arrola os requisitos de um produto, ou seja, uma documentação de produto. Como é que ele deve funcionar? Normalmente existem algumas empresas possuem POPs, né? POPs são procedimentos operacionais padrões, POPs. Então, o que é que deve ser feito, né, quando aconteceu uma certa situação? Aí precisa de um POP, que é um procedimento operacional padrão, e esse POP, ele é estabelecido mediante a um requisito já estudado e já otimizado.
E aí o software tem que implementar aquele requisito. Nós temos aí um requisito explícito. Há também os requisitos normativos, que são aqueles requisitos que são relacionados diretamente às leis, regulamentos, padrões, né? E outros tipos de normas que nós temos que conviver com eles na sociedade. Existem diversas leis municipais, estaduais, regimentos de compra, de venda, maneiras de você gerenciar os impostos, né? Existem taxas, né, que você precisa pagar, né, para fazer todo o ICMS, né, o INSS, quando se fala de servidores, né, de funcionários. Existem todos esses elementos normativos que existem uma lei, existe um contrato, existe uma normatização que implica na construção ou na execução de uma atividade. Existem também alguns requisitos que são ditos requisitos implícitos. Nesses tipos de requisitos são expectativas de usuários e clientes, ou seja, o que o cliente espera que seja feito. Muitas vezes, os clientes e usuários são cobrados por esses requisitos, os requisitos implícitos, o que ele espera, o que ele deseja do software. Mas muitas vezes a gente nem documenta, porque esses requisitos implícitos normalmente estão ligados não aos requisitos funcionais, não às características funcionais, mas sim às características não funcionais. Tá? Então a gente tem que começar a aprender a separar o que é realmente um requisito, né, funcional do não funcional. E aí identificar, obviamente, quais são os requisitos que são explícitos e normativos e dos implícitos. Note que muitos requisitos implícitos, eles não traz uma saúde para o projeto de software. A gente diz que eles são indesejáveis. Por quê? Porque ele fala de tela, ele fala de característica do produto e não da sua funcionalidade. Aí o que acontece? 90% não documenta esse tipo de requisito. Aí o resultado, né? Claro, quando acontece isso, né? Faltou documentação, ou foi incompleto, ou foi uma característica que não foi atendida, por menor que seja, o cliente vai falar: olha, esse detalhezinho aqui, olha, não ficou bom. E aí é o pequeno estopim para atrapalhar todo o processo de aceitação do requisito. Então, mesmo os requisitos documentados, né, eles podem apresentar algum tipo de problema, seja ele de documentos, né, de requisitos documentados dos implícitos ou dos normativos, tá, ou dos explícitos, independente de qual seja a classificação daquele requisito, ele pode ser mal documentado. Por que foi mal documentado? Porque aconteceu um problema de interpretação. Então, ele deve ser mal documentado? Não, ele deve ser documentado. Mas, em alguns casos, acontece uma dupla interpretação do mesmo processo. E essas especificações que estão incompletas, que estão inconsistentes e muitas vezes ambíguas, atrapalham o desenvolvimento do projeto. Alguns desses problemas decorrem basicamente da natureza da nossa linguagem natural, da maneira de como a gente fala, da maneira de como a gente se expressa. Muitas vezes a gente se expressa dizendo uma coisa, mas queremos falar outra. E quanto mais desse tipo de informação nós temos, maior é a limitação do projeto. E aí acontece projetos com várias deficiências, né, de elicitação ou esclarecimento de requisitos. Então, elicitar,
Esclarecer os requisitos significa mitigar, diminuir os problemas de comunicação entre o entrevistado, entre o cliente, entre o usuário e a equipe de desenvolvimento. Note, então, que a gente pode tratar basicamente com 3 tipos de requisitos. Os requisitos ditos funcionais, os requisitos não funcionais e os requisitos de domínio. Olha só, anteriormente nós estávamos falando sobre o tipo da especificação. Quando um requisito ele é explícito, uma classificação do tipo de requisito. Agora aqui, ó, nós temos, né, uma outra classificação que são relacionados, os requisitos funcionais. Dentro dos requisitos funcionais, podemos ter os implícitos, os normativos e os explícitos. Dentro dos requisitos de domínio, também nós podemos ter os outros 3. Uma característica enquanto a sua origem, e o outro enquanto a sua classificação de tipo, de funcionalidade. Tá? Bom, então, quanto aos nossos requisitos funcionais, requisitos de domínio, também conhecido como requisitos de negócio ou de regras de negócio, ou também como chamado, o pessoal também chama de business rule, né? Business rule, né? Regras de negócio, né? Também tem esse termozinho aí. Né? E os requisitos, obviamente, não funcionais. Eu coloquei em 3 cores para a gente poder identificar cada um deles. Por quê? Porque os requisitos funcionais, eles descrevem, né, o que o software deve executar. E olha que interessante. Olha que interessante aqui. Quando a gente tem essa descrição de que o software deve executar, a gente tem claramente as declarações de quais serviços, quais informações, quais procedimentos, né, o sistema deve fornecer. O sistema deve prover para o usuário. De maneira que, quando se descreve esses requisitos funcionais, é possível a gente ter uma ideia de como o sistema vai reagir a uma entrada de informação, como ele vai reagir ao processar aquela informação e como ele vai apresentar, por exemplo, né, ele vai reagir, vai mostrar um comportamento de saída daquela informação. Já, olha que interessante, já um requisito de domínio são derivados do domínio do sistema, ou seja, da natureza do sistema. Se você está fazendo um sistema de contabilidade para uma empresa de contabilidade, o domínio é contábil. Se você está fazendo um sistema para uma empresa de, né, de produção metal mecânica, ela está trabalhando com esse tipo de produção. Se é uma produção, por exemplo, de uma agroindústria que vende leite, vai ser o domínio na venda, na comercialização daquele leite. Note que, então, os derivados do domínio do sistema serem desenvolvidos refletem as características e restrições daquele domínio. Eles podem restringir os requisitos funcionais existentes ou até mesmo estabelecer como regras de negócio, como as regras de negócio, aliás, podem ser realizadas. Definem claramente as atividades que vão estar inerentes ao processo de trabalho interno da empresa, quanto externo, as relações principais entre os fornecedores e os clientes, entre a relação entre a produção, a execução, venda, a contabilidade, né? Ele é focado principalmente nas relações que o sistema tem entre a empresa que possui o sistema e os seus entes ou seus agentes externos.
Por último, mas não menos importante, vou falar um pouquinho mais sobre os requisitos não funcionais. E os requisitos não funcionais são aqueles que agem para restringir uma solução. Eles descrevem, né, restrições sobre o tipo de serviço ou funções oferecidas pelo serviço ou pelo sistema. Tais restrições, originárias por intermédio das necessidades do usuário. Ele restringe, por que a gente utiliza esse termo restringir? Porque ele delimita qual é a cor necessária para utilizar na tela, qual é o tipo de formulário que é para inserir na impressora, qual é o tamanho das botões ou das informações que devem estar na tela. Então, existe uma restrição de comunicação com o usuário, restrição de comunicação com várias outras entidades, e nós vamos ver que só para os requisitos não funcionais existe uma classificação mais específica. Vamos destrinchar na próxima tela. Veja que os requisitos não funcionais envolvem uma complexidade maior. Esses requisitos não funcionais são divididos, são subdivididos em três grandes categorias, que nós chamamos categorias de produto, de requisitos de produto, requisitos organizacionais e requisitos externos. E cada um deles existem mais outras, né, subdivisões. Vamos estudar um pouquinho os requisitos de produto. Estes requisitos especificam o comportamento do produto de software, referem-se aos atributos de qualidade que o software deve apresentar, como facilidade de uso, eficiência, desempenho, espaço, memória, né? Elementos de confiabilidade, portabilidade, né? Comunicação necessária entre o ambiente do usuário e o próprio sistema, conjunto de padrões, até mesmo se você vai trabalhar com caracteres ANSI, ou caracteres ASCII, ou até mesmo ISO, que isso aí interfere, principalmente quando você vai produzir um software de maneira global. Requisitos organizacionais são derivados de metas, de políticas e de procedimentos das organizações. Contém os requisitos de entrega, principalmente de tempo de entrada no mercado, aceitação, né, do produto em si no mercado, né, constitui um conjunto de requisitos que vão dizer desde a parte de qual linguagem é especificada o programa, qual linguagem é construído o programa, qual plataforma ele funciona, se funciona na Windows, em Ubuntu, em Android, né? São requisitos de padrões de projetos que nós vamos trabalhar no decorrer do curso. E esses padrões, esses procedimentos, eles são documentados e são requisitos, né, não funcionais, mas ligados à organização propriamente dita. Por que organização? Porque a organização define qual é a linguagem que ela vai trabalhar, qual é o padrão de projeto que ela vai definir, qual é a plataforma que ela vai escolher para fazer, né, o software, né? Vamos lá. E o terceiro, né? O terceiro são ditos requisitos externos. Os requisitos externos são derivados dos fatores externos ao sistema e do seu processo de desenvolvimento. Incluem requisitos de interoperabilidade com sistemas de outras organizações, requisitos éticos, legais, né? Por exemplo, os requisitos de privacidade, que estão cada vez mais impactando de acordo com a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Há outros detalhes também sobre os próprios dados, como, por exemplo, os sistemas que estão sendo desenvolvidos para a área da saúde, principalmente para a integração agora da UNASUS, né, do DataSUS, é um modelo de sistemas que a gente vai utilizar para a área da saúde,
né, que trabalha somente não, trabalha outras coisas, mas principalmente a parte da epidemiologia, e hoje você sabe que esse negócio está muito em alta. Então a Anvisa também já utilizou padrões, já definiu seus padrões de desenvolvimento, né, o SUS tem os seus padrões de desenvolvimento que devem ser respeitados. Bem, aqui na universidade existe um padrão de desenvolvimento de aplicações para ser usado na universidade, né, como software da universidade em si, né, e demais outros, ANS, né, FEBRABAN, né, entre várias outras entidades que dizem quais são os padrões de desenvolvimento para que possa ser feito a interoperabilidade dos dados. E podemos dizer que temos um nível de detalhamento agora. Olha só, nós temos na primeira parte desta aula, nós vimos sobre a natureza do requisito, depois nós vimos sobre o tipo de requisito e agora sobre o detalhamento do requisito. Ah, professor, mas o senhor não falou desse aqui, ó, que é os requisitos de produto, que tem a portabilidade, né, confiabilidade. Portabilidade, pode ir de uma plataforma para outra, confiabilidade, eu confio naquele software, né, eficiência, ele está tendo um desempenho, né, ele é rápido ou ele tem bastante espaço no HD, ele tem essa necessidade, tem muito espaço no HD, né? É requisito, claro, de facilidade de uso, vai interferir diretamente na operação de, de utilização da EHC, né? Aí, os requisitos organizacionais, né, de entrega, de implementação, de padrões, dos requisitos aqui que nós temos cada vez mais dos externos, né, de interoperabilidade, requisitos éticos, né, requisitos legais de segurança e privacidade. Né? Então, eu tentei resumir aqui os três tipos. E aí nós temos o nível de detalhamento. No nível de detalhamento, nós vamos detalhar os requisitos, né, especificar, elicitar, esclarecer cada vez mais por dois princípios. O princípio dos requisitos de usuário, no quais os próprios usuários, né, utilizam essa característica para declarar os requisitos abstratos, ou seja, né, os requisitos que eles conseguem entender de que é uma coisa boa. São requisitos abstratos de alto nível. Eles estabelecem uma cara, um modelo que a gente fala, né, um mock-up, né, uma carapaça do sistema, que vem ali um shell, né, apesar que shell tem outra conotação, carapaça tem outra, framework tem outra, mas é a ideia em si. Então, vamos tomar como um termo de mock-up. Mock-up, né, vem do conceito de você fazer quase uma, né, caricatura, vamos poder falar assim, uma caricatura do sistema, né? E visto porque um esboço, bem, Lucas, bem colocado, um esboço do sistema, porque ele não tem identificação ao conceito técnico da palavra em si, né? Então, normalmente são declarações em em linguagem natural, como eu estou utilizando aqui, conversando com vocês, às vezes alguns diagramas, né? Mas, né, eles tentam fazer uma apresentação do que deve ser feito, né? Alguns com nível de detalhamento cada vez mais profundo, outros mais raso. Mas eles são expectativas, vamos falar assim, né, do que o usuário tem na cabeça. É o esboço, né, de ideia que o usuário tem ao usar um produto de software. E já os requisitos de sistemas, esse aqui já é produzido para o pessoal mais técnico. Então, ele indica uma descrição mais detalhada do que o sistema deve fazer. Então, esses requisitos de sistema, normalmente, a gente consegue abstrair ele, ou seja, a gente consegue interpretar uma sugestão alheia. Assim, deixa eu tentar ler aqui. Assim que acabar o tempo de gravação dessa e sair e entrar de novo, não dá para gravar novamente? Sim, dá. Vamos ver, vamos tocar aqui. Eu vou gravando até onde der, beleza?
Vamos lá, pessoal, vamos lá. Então, vamos lá. Então, os requisitos do sistema são especificações para que a gente compreenda cada vez mais o que o sistema deve fazer. Quando a gente consegue fazer uma elicitação de requisitos com, né, um nível de detalhamento de requisitos de sistema, é o show, cara. É uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque você não fica, né, se preocupando, você não consegue, não tem a necessidade de você procurar, né, o que o usuário realmente quis dizer com aquela frase, o que ele quis, né, apresentar com aquele requisito. Né? Então, normalmente, este tipo de requisito de sistema, ele não tem como alvo o programador, ele não tem como alvo o entrevistador, ele nem o analista de sistema, ele tem já como alvo, como pessoa direta dessa comunicação, o gerente de projeto, que já vai dar dizendo assim, olha, gerente de projeto, toma cuidado, que eu preciso desse aqui, vamos estabelecer algumas restrições para identificar, por exemplo, o processo, a validade do processo, ou o modelo que nós vamos estar utilizando aqui, ele tem que ser vinculado com o tempo de processo. Né? Então, ele já tem algumas informações ali diretas que facilitam para o engenheiro, normalmente o engenheiro de projeto ou o responsável técnico pelo projeto, né, de que, opa, eu não estou pegando essa informação de um usuário qualquer, é já um usuário que sabe o que está fazendo, provavelmente já passou por outras implantações de sistemas, né, e aí ele está dando uma dica do que é necessário, do que realmente é importante ter no sistema. Bom, mas de posse de tudo isso, ainda há uma grande imprecisão de requisitos. A gente mira no lugar, mas não consegue. Por quê? Porque vários problemas surgem quando os requisitos não são precisamente definidos. E eles não são precisamente definidos porque há duplicidade de entendimento, fica dúbio. E aí fica à mercê da interpretação de quem vai desenvolver. Né? Por exemplo, o termo telas apropriadas. Quando a gente identifica esse termo telas apropriadas, a intenção do usuário é que a tela tenha um propósito especial para cada tipo de documento. Mas a interpretação que o desenvolvedor vai ter é que vai fornecer uma tela de texto que mostra o conteúdo do documento. São duplas interpretações. Né? A gente que já viu alguns sistemas, a gente pode ver, por exemplo, existem eu vejo muito disso. Sabe aqueles softwares que você de software de biomédico, de laboratório, que faz exame de sangue e tal? Então, normalmente aquele software lá, ele é produzido em PHP. Em PHP. Cara, o resultado do exame, se ele vem em PDF, se ele vem em texto puro, ou se ele vem num arquivo, né, RIS, por exemplo, né, vai depender de quem? Vai depender se eu sou médico, se eu estou interoperando, né, alguma coisa, ou se eu, né, sou um usuário programador. Né? Se eu for médico, eu vou querer ver aonde? Vou querer ver no meu celular. Muitas vezes eu estou conversando, deixa eu pegar aqui, eu pego na tela. Né? Então eu não preciso, com a minha usuário e senha de médico, eu acesso o arquivo ou a informação do meu exame online. Não preciso gerar um PDF, mas só vou gerar o PDF quando apertar apertar imprimir. Se eu estou vendo, se eu estou apenas visualizando na tela, tá lá, tá a informação lá. Só quando vai imprimir é que você vai, ou salvar, por exemplo,
Tá lá. Então você tem só aí, ó, uma duplicidade de informações. Por quê? Todos os que eu já vi até agora aqui na cidade, na região lá de Londrina e tal, Maringá, todos geram um PDF, é um arquivo que você tem que baixar no celular para poder abrir e ver o resultado. Em alguns deles, você tem a sorte de você conseguir abrir no seu desktop e ele funcionar. Mas normalmente você está lá instalado com Adobe, com PDF Viewer, alguma coisa. E o que você quer é só informação. Então você criou uma necessidade desnecessária, né? Desnecessária, porque você não entendeu o termo tela apropriada, né? Então esse é o ponto ali. Outra coisa, existe também os requisitos completos e inconsistentes. Existem os incompletos e inconsistentes. Perdão, acho que eu falei o contrário. Os requisitos devem ser completos e consistentes. Porque quando eles forem incompletos e inconsistentes, aí bagunça tudo. Porque, em princípio, né, os requisitos devem ser ambos, completos e consistentes. Quer dizer um requisito com completude ou completeza. Tá? Que eles devem incluir descrições de todos os recursos necessários para a execução daquele requisito. E consistência, não deve haver conflito ou contradição nas descrições dos recursos do sistema. Na prática, a gente sabe que isso é impossível, da gente produzir alguma coisa que não gere, né, seja tão consistente. Talvez depois da quinta, sexta versão que você faz do mesmo requisito, você feche todos os elementos de completude e de consistência. Então podemos estabelecer, né, dois tipos de bons requisitos e maus requisitos. Né? Vamos falar assim, em termo em inglês, fica mais fácil da gente entender. Então, um requisito ele tem que ser trackable, tem que ser rastreável, ok? Tem que ser clear, tem que ser claro, necessário. Eu posso fazer um requisito, né, que seja testável, completo e compreensível. Já um mau requisito, um requisito ruim, vamos falar assim, ele é inconsistente, ele é não alinhado com as estratégias da empresa, ele é incompleto, né, ele é incompreensível, né? Ele também não ele é não testável, não implementável. Então, essa é a ideia que nós temos aqui, olha só, do emaranhado, né, todo bagunçado, né, um emaranhado que explica, oh, puxa vida, eu não consigo sair de um ponto A então ponto B, porque todo esse conjunto aqui, ele está mal alinhado, mal... Quem já ouviu falar sobre costura, né? Já foi fazer barra de calça, por exemplo. Quando a gente faz a barra de calça, a gente tem que alinhavar, ou seja, tem que pegar a calça como um todo, fazer a medida e passar a agulha com uma linha simples e alinhavando os pontos principais para identificar que aquela região ali é a região da bainha da calça, né? Faz uma bainha, o pessoal também fala, né? Faz uma alinhavada, né, ali, para que depois a gente consiga fazer todo o desenrolar e também, né, a compreensão dos requisitos. Bom, deixa eu parar aqui a gravação.